Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus me concede para aqui com os irmãos dar glória a Deus. Para mim é uma honra voltar a essa casa. Depois de algumas vezes que ministrei aqui, eu me sinto honrado. Digo de coração aos irmãos que eu me sinto mais que um pregador essa noite. Eu me sinto um garçom. Eu vejo uma mesa posta e me autoriza a Deus a servir coisa boa. Quem quer? Deus abençoe você que veio para cá. Sei que foi um dia difícil, talvez de trabalho, quem sabe alguns estudaram, mas vencer o cansaço para vir aqui adorar a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, que nos dá o espaço para estar aqui. Deus abençoe. Também ao meu amigo Mike, muito obrigado. Eu acho que a nossa amizade se deu um pouco mais forte porque há algo em comum entre nós. Nossas esposas têm o mesmo nome, não é? E o interessante é que tem duas Camilas, dois Michaels, não é? Tem algum Lucas perdido aí para não ficar perdido? Isso, já conheci, mas sozinho. Deus abençoe, tá? Deus abençoe também meu amigo Michael, que se faz presente em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de nós lermos o texto, que é o que mais nos interessa, eu quero dizer a vocês que eu sou doceiro e, como das últimas vezes, eu trouxe algumas trufas. Eu tenho um milagre, uma bênção de Deus para contar aqui. A última vez que eu vim, eu não era casado ainda, mas eu precisava de uma quantia de dinheiro porque eu estava construindo a minha casa. Eu precisava que faltava aproximadamente R$580 para segunda-feira. Era sexta-feira, eu estava desesperado e eu conversei com a Camila, minha esposa, até então minha noiva, e eu falei assim: eu vou pregar amanhã de manhã em uma consagração, prego à noite, prego domingo à noite em Pirituba, e só Deus sabe do que eu preciso. Eu preciso de R$580. Preguei no sábado de manhã, além do que me abençoaram, chegou um irmão para mim e falou assim: olha, eu vou te dar um negócio. Eu falei: não, mas já me deram. Ele falou: não, toque. Quando eu abri a mão tinha R$50. Deu glória a Deus aí. Ele me deu R$50. Vai achar que é mentira, que não é crente. Ele me deu R$50. Quando foi à noite, terminei de pregar, estava na porta, era uma igreja batista, veio uma irmã sapateando, rodando, me deu um abraço, entregou uma profecia. Quando ela terminou, ela colocou algo na minha mão. Ela saiu, quando eu abri tinha R$70. Não é mais glória a Deus. Eu levei trufas, vendi tudo. E quando terminou, quem me convidou falou assim: tem mais um negócio aqui para você. Aí eu já fui falando em línguas para casa. Quando foi no domingo, vim pregar aqui. Eu estava lá fora com ela, nós estávamos vendendo as trufas. Faltavam 10 mais ou menos para terminar. Quando faltavam essas 10, chegou um irmão, que eu não lembro quem, e falou assim: essas 10 é minha. Está vendida, irmãos. Ele tirou a carteira enquanto contava o dinheiro. Chegou um outro irmão, que eu não vou falar quem é, se aproximou de mim, do meu lado direito, e perguntou assim: quanto que é as trufas? Eu falei: é R$2. Só que eu falei já acanhado, porque já estava vendido. Ele falou assim: mas você trouxe quantas? Eu falei assim: não, eu trouxe tanto. Ele falou: é? A quanto? R$2? Calma aí, irmão. Toma. Pois dentro do meu paletó, eu fiquei sem jeito de olhar na hora, mas morrendo de curiosidade. Ele saiu, eu olhei para ela, ela olhou para mim, ninguém sabia o que estava acontecendo. 2 minutos depois, esse mesmo irmão voltou e falou assim: eram quantas trufas mesmo? Eu falei: eram tantas. Ah, qual o valor? Eu falei: a R$2. Eu falei: é que eu fiz a conta errada. Toma, eu vou te explicar o que está acontecendo. Eu estava lá dentro quando Deus falou assim para mim: não leve nenhuma, mas pague todas. Precisava e ainda sobrou. Eu fico grato por voltar aqui. E se por acaso Deus quiser te usar para levar todas, não é da carne não, tá? Meu irmão, eu quero te convidar para ler comigo um texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Apocalipse, glória a Deus, aleluia. Capítulo 3, versículo 18. Os que acharam, digam: eu achei. Eu achei. Nos diga assim, Apocalipse, capítulo 3, o versículo 18.
aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Diga assim comigo: ouro, vestes, colírio. Hoje eu quero pregar esta palavra subordinado ao tema mercador espiritual. Ele tem ouro, vestes e colírio. Quem quer? Amém. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que logo após a prisão de Jesus, houve uma dispersão entre os discípulos. É bem verdade que isso já estava profetizado. Jesus, quando se retirou do cenáculo, após ceiar pela última vez com os seus discípulos, se direcionando ao Monte das Oliveiras para orar, ele disse: esta noite todos vós se escandalizarão em mim, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. Que profeta é este? Zacarias, capítulo 13, versículo 7. O pastor será ferido, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E de fato é o que acontece, ainda que já estava profetizado, determinado por Deus. Nós vamos entender o porquê Pedro nega a Jesus, o porquê todos os demais discípulos se afastam e acompanham de longe aquela cena terrível que foi da condenação, de um julgamento injusto e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É porque esses homens, durante 3 anos e meio, depositaram toda a sua confiança em Jesus. A Bíblia nos diz que quando mesmo começa o seu ministério, às margens do mar da Galileia, ele vai se encontrar primeiramente com 2 irmãos que eram pescadores e que consequentemente tinham, se assim podemos dizer, uma cooperativa de pesca junto com outros 2 irmãos que estavam adiante. Primeiro Jesus se encontra com Pedro e João e Tiago. Mais adiante, Pedro e André, mais adiante, Jesus vai se encontrar com João e Tiago. E a mensagem que Jesus entrega a Pedro e André é a mesma mensagem que ele vai entregar a João e Tiago mais adiante: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A prova de que a mensagem do Evangelho é simples e de fácil entendimento, e qualquer pessoa pode compreender e aceitar, é que estes eram pescadores de peixes, e de repente passa um homem desconhecido e lança um convite incomum: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles na mesma hora largaram as redes, deixaram os barcos e foram atrás de Jesus. Não porque não compreenderam o convite, mas porque entenderam. Então a mensagem é simples, é descomplicada e pode ser entendida por qualquer pessoa. Eles não só deixaram as redes dos barcos, mas eles também deixaram toda uma vida para trás para agora viver uma nova vida com Jesus. Estes homens estavam dispostos a atravessar o mar com Jesus, entrar e sair de barco. Estavam dispostos a serem apertados pela multidão, porque quando Jesus para e pergunta: alguém me tocou? Pedro é o primeiro a dizer: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, tu dizes que alguém te tocou. Para Pedro dizer isso é porque ele estava do lado, e se ele estava do lado, ele também estava sendo apertado. A prova de que deixaram tudo para seguir é que um dia Pedro olha para Jesus e ele diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, nós deixamos amigos, nós deixamos familiares para te seguir, e o que é que nós teremos de recompensa? Jesus olhou para Pedro e disse: qualquer pessoa, Pedro, que tenha deixado o amor de amigos ou de irmãos por causa do reino, receberá 100 vezes e ainda mais a vida eterna. É Jesus mostrando que quem anda com ele não perde, quem anda com ele tem a certeza que somente vai ganhar. Então quando Jesus é preso, quando Jesus é condenado e quando Jesus morre, esses homens perdem o chão, porque a única referência era Jesus, a segurança deles era Jesus, a base deles
preso, acusado injustamente, condenado à morte, morreu. Esses homens estavam preocupados, eles estavam atônitos. Nós seremos o próximo alvo dos judeus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que estavam eles trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus e do Império Romano. Ora, Jesus tinha acabado de morrer. As mulheres diziam ter visto ele na entrada do sepulcro, mas até agora já era o terceiro dia e Jesus não apareceu. Mas você sabe que por mais cheia que esteja a igreja, sempre falta alguém. E no dia deste culto faltou Tomé. De repente, em culto de portas fechadas, Jesus apareceu dentro da casa. Ele não bateu na porta para ninguém abrir. Ele não atravessou a parede, muito menos arrombou a janela. De repente, Jesus apareceu dentro da casa para mostrar para Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Bartolomeu que ele não precisa de uma porta aberta para operar. Deus é poderoso e justo para trabalhar ainda com a porta fechada. E para você entender o que eu digo, eu vou lhe explicar. O profeta Eliseu disse para a viúva: entra dentro da tua casa e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite no vaso que estiver vazio. A porta poderia estar aberta, poderia, mas já que fechou, vai ter azeite do mesmo jeito. Então, independentemente da porta estar aberta ou não para você, acredite, porque todo culto que eu estou e não está, e a última notícia que recebia de que morreu, você perdeu, faltou, perdeu, e Jesus esteve aqui. Não acredito, só acredito se eu tocar na ferida na outra semana para mostrar que não é igual raio, que não cai duas vezes no mesmo lugar. Jesus apareceu no culto para mostrar que aonde se reúnem dois ou três com o propósito de adorar, a presença dele é rotineira. Ele desce na oração, ele desce na oferta, ele desce na palavra, ele chega no momento em que tem alguém adorando. Quando Tomé viu, pode crer que era ele. E a Bíblia vai nos mostrar que eles creram, e a história vai confirmar. John Fox, escrevendo o livro dos mártires, ele vai dizer que Tomé morreu lanceado, e quem jogava a lança dizia: Tomé, nega Jesus ou morre, e ele dizia: não nego. Jogava a lança e dizia: nega Jesus ou morre, e ele dizia: não nego. Quem jogava a lança perguntou: por que é que você não nega? Ele disse: não nego, porque eu toquei na ferida e eu sei que ele está vivo. Se ele prometeu e cumpriu que ressuscitaria, o que nos faz duvidar do derramamento do Espírito? Então o que é que eles fizeram? Correram para o cenáculo a fim de orar. 10 dias orando, pedindo a Deus o Espírito Santo. No 10º dia, de repente, a casa se encheu e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja que entrou no cenáculo era totalmente diferente da igreja que saiu, porque a igreja anterior ao cenáculo se trancou dentro de uma casa com medo dos judeus. A igreja que saiu do cenáculo estava tão ousada que, quando houve a primeira perseguição, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, os irmãos fugiram para a Judéia, fugiram para a Samaria. Mas diz a Bíblia que na Judéia o evangelho começou a ser anunciado, em Samaria o evangelho começou a ser anunciado. É mais ou menos assim, em manifestações do mundo, por causa de 20 centavos, quando a polícia chega, o choque desce e lança a bomba para dispersar. Quanto mais dispersa, é porque vai acabar o negócio. A igreja não é assim. Se por causa da perseguição eu vou para o norte, você para o sul, outro para o leste, para o oeste, a igreja se fragmentou, mas ela cresce no norte, ela cresce no sul, ela cresce no oeste, ela tirando o adversário nos perseguir, porque quanto mais perseguir, mais forte nós ficaremos. Essa igreja começou a crescer de uma maneira assustadora. A princípio, o Império Romano não se preocupou, porque julgou ser mais uma ramificação do judaísmo, e se assim fosse, não incomodaria o Império. Mas veja o que começou a acontecer. Teve
E nós costumamos dizer que todas as vezes que uma pessoa sai do culto, numa linguagem pentecostal, ela está cheia de poder. Num culto como esse, se você se encontrar com uma pessoa de outra igreja, ele vai dizer: ei, cara, você está cheio. Depois do culto, meu Deus do céu, quem vem da oração está cheio. Só que olha algo admirável: Pedro e João não estavam voltando, eles estavam indo para a oração. Se esses homens indo para a oração, Deus usou para levantar o paralítico, imagina o que é que ia acontecer quando esses homens saíssem da oração. Pedro e João chegam diante do paralítico e Pedro vai dizer assim: olhe para nós. Observe que Pedro está falando no plural, porque ele não estava sozinho, ele estava acompanhado. Então, de uma forma educada, ele inclui João. Ele vai dizer: olhe para nós. Aí ele vai dizer assim: não tenho prata. Porque Pedro agora já usa a palavra no singular, porque ele sabe que ele tem no bolso. Ele não sabe se João tem. Aí ele diz: olhe para nós. Não tenho prata e não tenho ouro. Só que o que ele vai falar agora, ele também fala na primeira pessoa. Até porque a unção de Deus, eu não sei o quanto você tem. Eu não posso dizer que eu sou mais crente do que você, ou você é mais crente do que eu. É só Deus que sabe até onde encher o vaso. Então Pedro vai olhar para o paralítico e vai falar: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Observe que Pedro não diz o que tem, porque quem sabe o que tem, na verdade, não tem nada, meu amigo. Mas quem fica calado sempre tem alguma coisa. Já reparou que é os mais quietinhos sempre surpreende? Aquele que não tem muita aparência sempre causa uma boa impressão no final. Na verdade, meu amigo, Pedro recebeu o poder do dia que Jesus disse: olha, eles que vos dão poder e autoridade. Pedro estava no meio do povo, levantou a mão para cima e disse: eu estou no posto desse negócio. Na hora certa eu uso. Quando ele viu o paralítico, ele se lembrou que tinha poder. A igreja precisa se lembrar que tem poder. Quando orar pelo inferno, eu tenho poder. Quando orar até mesmo pelo mundo, eu tenho poder. Jesus falou de operar porque a igreja se esqueceu que tem poder. Você tem poder. Você recebeu poder. Aí começou a incomodar, porque não é mais uma coisa local. Cristo, antes de ser recebido no céu, em Atos 1:8, entregou uma agenda na mão da igreja. E qual era o compromisso? Vocês vão começar primeiro em Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, depois vocês vão para Samaria, aí vocês irão para os confins da terra. Aí a igreja começou em Jerusalém, passou muito tempo em Jerusalém. Aí parece que veio lá em cima Jesus dizendo: tem que cumprir a agenda, vocês estão muito tempo em Jerusalém, falta a Judéia, falta a Samaria. Ele permite a primeira perseguição, Estevão é morto. O que é que a igreja faz? Se lembra da Judéia, parte para a Judéia, Filipe vai para Samaria, e Deus começa a operar em Samaria. Aí alguns de Samaria se convertem e estão cheios da graça de Deus. A igreja de Jerusalém fica sabendo e não acredita que Deus também salvou os gentios. Mandou Pedro e João para lá. Quando Pedro e João chegou lá, eles não vão ficar com muita conversa. Levanta logo a mão para cima e recebe poder. Os gentios começam a ser batizados com o Espírito Santo, meu irmão, e a receber a graça de Deus. Samaria agora já foi atendida. Falta os confins da terra. Então hoje eu tenho uma mensagem para você. Enquanto nós estamos brigando em Jerusalém, está faltando os confins da terra. Deus quer que você saia de Jerusalém e parta para os confins. A gente briga por microfone, nós brigamos por culto e está faltando cumprir uma agenda. Os confins da terra te esperam. Os confins da terra nos esperam. Ela começou a crescer. Ao passo disso, os apóstolos começaram a morrer. A história nos diz que foi morrendo um a um. Depois de Estevão, essa perseguição começou a crescer. Essa perseguição começou a aumentar até que todos os apóstolos morreram. E faltou o último, João. A história nos diz que João ele é preso na ilha chamada Patmos para morrer. Já tinham tentado matar João, mas não tinham conseguido matá-lo. João está na ilha como um prisioneiro qualquer. Agora eu quero que você imagine como está o coração daquela igreja, porque todos os apóstolos morreram. Se contar que Cristo já tinha morrido, é verdade que ressuscitou,
E agora o último apóstolo vivo está preso na ilha de Patmos, abandonado à própria sorte, e certamente sairá de lá morto. Essa igreja estava ferida, essa igreja estava machucada, essa igreja não sabia mais o que fazer, perdeu seus pilares, perdeu as suas referências. E é difícil, irmãos, quando nós começamos, se não tivermos uma referência. É por isso que você que já está aqui, se coloque na condição de referência, porque às vezes nós batemos na tecla e dizemos assim: você não pode imitar alguém que seja autêntico, mas eu não conheço ninguém que começou sem imitar alguém. A gente começa a imitar alguém, depois Deus nos dá a nossa característica. Eu tinha 9 anos quando comecei a pregar, e eu ficava pulando dentro do banheiro da minha casa, de frente para o espelho, até a língua estranha dos pregadores que eu gostava e imitava. Eu usava os seus sermões, eu ficava pregando lá, e a gente começa e tem uma referência. E se você não se colocar como uma referência, o que vai ser das pessoas que virem aí atrás? Tem gente que olha e diz assim: não olhe para mim, porque eu sou um pecador, eu sou falho, olhe para Jesus. Se eu não olhar para você, pelo amor de Deus, para quem é que eu vou olhar? Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e qual é a luz brilhando no fundo de um túnel? Se eu quero uma pessoa perdida, não vai olhar para aquela luz que ir naquela direção. O mundo está em escuridão e você é luz. O mundo vai olhar para você, vai vir para a igreja por causa de você, vai querer adorar por causa de você, vai querer ser crente por causa de você. Por gentileza, com toda educação, se você conseguir, levanta a sobrancelha e diga assim: seja crente. A Bíblia diz que João está na ilha chamada Patmos, e ele começa a narrar o que acontece. E ele vai dizer assim: eu, João, irmão vosso, estava na ilha chamada Patmos no dia do Senhor, e eu ouvi uma voz como som de trombeta soar por detrás de mim, e virei-me para ver quem falava comigo. E quando virei, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, e nas suas mãos estavam 7 estrelas. Os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã branca. Ele estava vestido de um linho fino e cingido com um cinturão de ouro, e os seus pés eram como latão reluzente, como se houvesse sido refinado em uma fornalha. Na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E João diz que quando olhou para o rosto, ele fala: e o seu rosto brilhava como o sol meio-dia, e eu, João, caí aos seus pés meio morto. E ele veio na minha direção, estendeu a sua mão e disse: João, não temas, sou eu o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas eis que estou vivo. João, fica de pé, e o que você der aqui e ouvir, escreve, põe no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. O que é que Jesus quer mostrar através do João? Avisa para a igreja que está sendo perseguida, que está sendo oprimida. Fala para ele, João, que eu estou vivo. É por isso que ele se apresenta e diz: eu estou vivo. Aí a Bíblia vai nos mostrar 7 sequências de carta, e a última carta que ele vai deixar para tratar é a carta à igreja de Laodiceia. E eu me perguntei o porquê a igreja de Laodiceia ficou por último. Porque ela não foi a segunda, porque ela não foi a terceira, até mesmo a primeira, ela foi a última. Sabe quando você está irado com um filho? Ou você lembra quando o seu pai estava irado com você? Ele diz assim: eu quero falar com você agora, mais tarde a gente conversa. Eu vou tratar com o negócio aqui, depois a gente conversa, porque do jeito que eu estou, se eu pegar você, eu vou te matar. Mais tarde a gente conversa. É ou não é? A mesma coisa. Jesus tem coisas tão sérias a tratar com a igreja de Laodiceia que ele vai tratar primeiro. Ele não vai tratar, se ele deixa por último. Eu vou tratar com vocês por último. E qual era a importância desta cidade onde se localizava essa igreja? A história vai nos mostrar e concordar a Bíblia com isso também, nos mostrando uma veracidade. O apóstolo Paulo, ele não foi à região da Frígia, onde estava localizada a maior parte dessas igrejas. Porque em Atos capítulo 16, versículo 6, quer Paulo ir para a Frígia, na região da Ásia Menor, mas o Espírito de Deus impede Paulo de ir, e Paulo acaba não indo para a Frígia. Mas por que Deus não
versículo 10, Paulo chega em Éfeso e a Bíblia vai nos dizer que ele começa a pregar ali. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Havia uma estratégia de Deus de colocar Paulo em Éfeso, porque dali saíram rotas comerciais para todas as cidades da Ásia. Logo, se o Evangelho chegou em Éfeso, automaticamente atingia outras cidades, sem precisar Paulo estar aqui, Paulo estar ali. Ele simplesmente fica em Éfeso. E quando a igreja se instala em Éfeso, diz a Bíblia que aqueles que praticavam artes mágicas pegaram seus livros, fizeram um montão e atearam fogo. Com isso houve um prejuízo, porque os adoradores da deusa Diana agora estavam adorando a Jesus. Sabe o que é que Deus falou no meu coração? Uma igreja, quando ela é instalada em um bairro, ela é instalada para causar prejuízo ao adversário. Porque uma igreja que conhece o poder que tem, quando ela abre, ela vai nos bares, crendo que Jesus vai salvar os alcoólatras. Ela vai nas piqueiras, crendo que Jesus vai salvar o traficante. Ela vai nos prostíbulos, crendo que Jesus vai salvar a prostituta. Aí Jesus começa a trazer, o bar fecha, o prostíbulo fecha, a piqueira fecha, o tráfico começa a perder e Jesus vai ganhando, Jesus vai ganhando, Jesus vai ganhando, Jesus vai ganhando, aleluia. É por isso que Jesus Cristo disse à sua igreja que os portões do inferno não prevaleceriam contra ela. Os portões guardam quem está dentro ou quem está do lado de fora. Quem está dentro. Então Jesus dizendo assim, quando essa igreja entender que tem poder, vai marchar contra as hostes infernais, vai marchar contra o adversário para arrancar as pessoas que estão em suas mãos. O diabo vai olhar para seus súditos e vai dizer, tranca tudo, porque está vindo a igreja e ninguém vai sair daqui. Mas é Jesus dizendo, pode trancar o portão, pode trancar com o ferrolho, a igreja vai passar por cima, porque essa palavra ainda salva no nome de Jesus. Então, estando Paulo em Éfeso, seus cooperadores partem para as demais cidades da Ásia e fundam igrejas. Na cidade de Colossos, na cidade de Hierápolis, na cidade de Laodiceia. Eram 3 cidades vizinhas que ficavam na beira de um rio, e você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Porque este rio, dali, essas 3 cidades tiravam a sua prosperidade. Algumas ovelhas pastavam nas margens desse rio, ovelhas que tinham a lã preta. Então eles tosquiavam ela e fabricavam roupas. Então a indústria têxtil da cidade de Laodiceia era muito forte, era muito rica, trazia prosperidade para a cidade. Na cidade de Laodiceia existia também uma importante escola de medicina, na qual fabricavam um colírio chamado de pofrígio para curar doenças dos olhos. Então era uma cidade muito rica e próspera. Havia muitos bancos, então o que não faltava em Laodiceia era dinheiro. Essa cidade era tão rica, tão poderosa, que aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto que destruiu Laodiceia, destruiu Hierápolis, destruiu Colossos. Só que o que aconteceu? Laodiceia não aceitou a ajuda do governo para se reconstruir. Nós vamos levantar com o nosso próprio dinheiro. Tanta arrogância que disseram, nós aceitamos ajuda. Nós temos dinheiro para nos reconstruir. Dentro de Laodiceia passavam alguns aquedutos, trazendo águas quentes da cidade de Hierápolis. Então em Hierápolis haviam águas quentes que eram trazidas para dentro de Laodiceia. Só que quando chegava em Laodiceia, tinha um problema. Essas águas não vinham mais quentes, ela ficava morna. E a água morna naquela época não servia para nada, porque a água fria servia para o consumo, a água quente para banhos medicinais, mas a água morna só servia como enético, era um remédio usado para provocar o vômito. Então quem não estava muito bem, pegava as águas mornas, bebia como um remédio, e isso lhe provocava o vômito. E não adianta você achar que eu estou falando um negócio nojento, porque foi Deus que falou isso. Aí resolve Deus tratar com a igreja de Laodiceia. E o que mais me chama a atenção é que para cada igreja Jesus representa de uma forma diferente.
diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para a esquina ele vai dizer: isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Para a Pérgamo ele vai falar: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para Tiatira ele vai se apresentar dizendo: quem está falando é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Para Sardes ele vai falar: isso diz o que tem o Espírito de Deus e 7 estrelas. Observe que para cada igreja ele se apresenta uma característica, mas quando ele se apresentou a João, João disse: os seus cabelos são brancos como a alva lã, os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada, na sua mão tem 7 estrelas, seus pés são como latão reluzente, o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Para cada igreja ele mostrou um lado, mas para João ele mostrou o corpo todo. Para João ele revelou tudo. Sabe o que é isso, não? Nem todo mundo tem a mesma dimensão da glória e da graça de Deus que eu e você tem. Alguns ele mostra só a mão, a outros ele mostra só o pé, mas tem gente que se derrama quando ele mostra o corpo todo. É revelar assim por inteiro. Ele quer se revelar para você por completo. E aí quando você conhecê-lo, não vai querer mais largar. Quem conheceu pouco, mas quem conheceu muito, geme, mas continua com ele. É provado, mas continua com ele. É perseguido, mas continua com ele. Aí ele se apresenta para a igreja da Laodiceia, e aquilo que ele diz a todas as igrejas, ele vai dizer para a Laodiceia: eu sei as tuas obras. Aí você vai entender porque ele está no meio dos 7 candeeiros. Sabe o que ele está fazendo? Ele está de olho em quem entra, ele está de olho em quem sai, ele está de olho em quem senta, ele está de olho em quem canta, ele está de olho em quem adora, ele está de olho em quem faz selfie, ele está de olho em quem troca telefone, ele está de olho em quem já falou em línguas. Cantava-se um hino quando era criança, um corinho que dizia assim: entra com cuidado na obra do Senhor. O varão que está na porta, ele é fiscalizador. Entra com cuidado na obra do Senhor. O varão que está na porta, ele é fiscalizador. Na igreja tem diácono, presbítero e pastor para fiscalizar. Mas quem passa pela porta, o varão fiscalizou. Aí veja bem, ele vai dizer para a Laodiceia: eu conheço vocês. A tua mãe te conhece, teu namorado te conhece, teus amigos te conhecem. Eu aposto que tem alguém neste meio social que sabe o perfume que você usa. Às vezes não é nem você, mas sentiu: rapaz, fulano está por aí, dá uma olhada no corredor, eu senti o perfume dele. Bem, porque te conhece. Você se conhece também, é verdade, mas para o que eu vou lhe falar. Teus amigos se surpreenderão com você, tua mãe se surpreenderá com você, o teu namorado se surpreenderá com você. Você vai acordar um dia e vai dizer: eu não me conheço, eu não sei o que é que eu fiz, mas Deus jamais vai se surpreender. Ele te conhece por dentro, ele te conhece por fora, ele sabe quem você é. E para a gente concluir, ele vai dizer assim para a igreja da Laodiceia: eu sei as tuas obras, e vocês não são quente e nem frio. E quem dera vocês fossem quente ou frio, mas como vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Deu para entender? Deus pega algo do cotidiano deles para lhes mostrar uma verdade. Porque em Iraque tinha águas quentes. Você está lembrado disso, que eu sei que você está prestando atenção. Em Colossos tinha águas frias, mas em Laodiceia a água era morna. Aí Deus está dizendo assim: quem dera você fosse quente ou você fosse frio, mas como você é morno, o que vocês fazem com a água morna, aí eu estou com vontade de fazer com vocês: vomitar na minha boca. Então Deus aqui não está incentivando você a ser um crente frio, porque isso não pode. E também aqui nesse texto não está incentivando a ser quente. Ele está dizendo a você: tome uma decisão. Ou você é quente ou você é frio, mas não seja morno.
e estou enriquecido. Isso aqui deu um nó na minha cabeça. Rico sou e estou enriquecido. Como pode? Rico sou e estou enriquecido. Aí eu me lembrei de um negócio. Estado muda. Estado não é permanente. Estado muda. Porque hoje você é solteiro. Qual é o seu estado civil? Solteiro. Qual é o teu estado civil amanhã? Casado. Mudou o estado. Qual é o teu estado civil hoje? Casado. Amanhã pode ser o quê? Viúvo. Pode ser o quê? Divorciado. Estado muda. Então aqui Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês dizem que está enriquecido. E é rico. Porque quando diz eu sou, quer dizer que é algo que não muda. Então Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês são ricas e estão enriquecendo. Mas eu vou dar um conselho a vocês. Aleluia. Compre ouro da minha mão, provado no fogo. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão confiados nos seus bancos, em suas riquezas, e estão dizendo: rico sou e não tenho falta. A cidade se reconstruiu depois do terremoto, orgulhosamente, não precisando de ninguém. Mas eu estou dizendo a vocês: eu tenho a verdadeira riqueza que vocês precisam, e a riqueza que eu tenho para vocês está guardada na eternidade. A traça e a ferrugem não consome, e o ladrão não rouba. Está guardado para Deus. Eu aconselho que vocês comprem vestes brancas. A indústria têxtil era maravilhosa. O tecido que era fabricado chamava-se colossinhos, e era tão poderoso que enriqueceu a cidade. Jesus está dizendo: vocês andam bem vestidos, mas a alma está nua, o espírito está despido. A gente se preocupa com a sandália do ano, o sapato do mês. É verdade. Isso é muito bom, irmão. Quando eu era adolescente, eu usava um terno. Muitos aqui devem ter usado a mesma idade que eu. Eu usava um terno que ele abraçava a gente não vestia ele abraçava a gente. A mulher colocava assim por dentro, prendia aqui e virava. Ele tinha 4 botões assim. Alguém usou esse terno? Não usou, né? A moda mudou, irmão. Eu vou usar um negócio desse? Vou nada. Eu quero um tênis Infinity. Mas Jesus está dizendo: toma cuidado, estereótipo, porque a alma está ficando despida. Eu quero vestir você do alto da minha graça, aleluia. Oh Deus, pega o tamanho que você precisa, pega a cor que você precisa, pega a tua vestimenta hoje, aleluia. A gente está precisando de roupa nova, precisando sim, porque olha, todos os anos que assim, ó, dizendo assim: o ano passado eu fui lá, ele veio uma roupa para Samuel, só que Samuel está crescendo, e a que eu levei o ano passado está pequena. Ele não pode mais usar roupa de criança, eu tenho que levar uma roupinha maior. E tem gente que cresceu e ainda está usando roupa de criança. Já deu para você entender, não precisa entrar em detalhes, né? Está grandinho e está usando roupa de criança. Jeová está aqui para tocar tua roupa, meu irmão. Jeová está aqui para tocar tua roupa, minha irmã. Ele respeita para você hoje. Eu conselho para vocês: compre colírio para que vejas. Aleluia! Eles sabiam fabricar um colírio precioso. Não viu, passava bem na mesma hora. Jesus está dizendo assim: a fábrica de vocês tem o poder de fazer ver o físico, mas eu tenho o poder de fazer vocês verem o espiritual. Tem gente que acha defeito em tudo. Se eu estivesse dirigindo o curso, não ia ser desse jeito. Se eu estivesse na coordenação, eu não ia colocar ele. Eu não ia por ela. Mas jamais eu ia cantar aquele hino. Jamais eu ia colocar esse negócio. Vê tudo, mas não vê o tronco de madeira que está no olho. Vê o cisco do olho do irmão, mas não vê o tronco de madeira no olho. Jesus lhe diz hoje: tem colírio. Tem colírio. Mas interessante é que sempre tem alguém que se salva. A esse Jesus faz uma promessa: eis que estou à porta e bato. A igreja não quiser, deixou Jesus lá de fora, irmãos. Eu estou batendo na porta. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, vai abrir a porta. Ô glória! Sabe por quê? Na época, as casas não tinham olho mágico, como a sua casa tem. Porteiro eletrônico, câmera de segurança, coisa sofisticada. Os portões eram altos, então o escravo que ficava lá de dentro tinha que conhecer todos os amigos do dono da casa, porque ele
lembra do timbre da minha voz, eu estou chamando. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Se você deixou Jesus lá de fora, ele está te pedindo, deixa eu entrar. Porque quando eu entrar, eu vou fazer uma festa na tua casa. Tem gente que chegou aqui triste, Jesus está dizendo, deixa eu entrar. Tem gente que vem para cá sério, Jesus está dizendo, deixa eu entrar. Tem gente que está sendo pobre, Jesus está dizendo, deixa eu entrar. Tem vencedores aqui. Permanece com essa mão para cima e eu vou entregar o microfone. Aos vencedores vem uma promessa. Ao que vencer, vai andar de branco comigo na cidade do céu. Ao que vencer, vai comer do maná escondido. Ao que vencer, vai ser feito coluna no tempo de Deus.